Segundo Reis, capítulo 16. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Versículo 3. A perversidade alcançou o auge em Israel. De nação santa de Deus, estava a um degrau de ganharem maldade para as nações pagãs. Contrastando com os demais reis de Judá, Acaz não foi apenas um rei, mas um dos piores. Não foi apenas um pai, foi o assassino de seu próprio filho. Não foi apenas um político estrategista, foi um adorador falsário. Ele trocou o socorro do Senhor pela ajuda de homens, e o altar do Senhor foi colocado sem utilidade ao lado de um altar pagão. Deliberadamente, Acaz trocou a bênção pela maldição. Perdeu totalmente a noção do sagrado e se desfez das coisas santas, como quem descarta objetos comuns. O troca-troca de Acaz, infelizmente, não ficou exclusivo àquela época. Porém, transformou-se em algo tão sutil que já não desperta revolta. Percebam que Acaz não deixou de observar os ritos sagrados e os fazia como se fossem feitos ao Senhor, oficiados por um sacerdote do Senhor. Entretanto, no lugar e do modo que ele mesmo escolheu para fazer. Hoje, muitos dizem adorar a Deus, mas cada um da forma que mais lhe agrada. Falar de reavivamento e reforma tornou-se um discurso extremista, enquanto a maioria dos cristãos, especialmente os jovens, naufragam no mar de um cristianismo sem profundidade, nem tampouco identidade. O capítulo de hoje nos traz uma lição fundamental para a nossa jornada cristã. Deixar de lado o assim diz o Senhor para fazer a própria vontade é uma contrafação às preciosas verdades contidas na palavra de Deus, e quem segue por esse caminho jamais terá êxito. Liberdade não é viver o que eu acho ser correto. Liberdade é servir a Deus da maneira que Ele prescreveu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Existem profissionais preparados para servir a sociedade. Se um médico, por exemplo, prescrever um medicamento, é natural que o providenciemos e iniciemos o tratamento. Se um engenheiro aprova um projeto, é sinal de que podemos dar início às obras. Se o nosso carro vai para a revisão e o mecânico diz que está tudo em ordem, voltamos para casa confiantes de que o carro não nos deixará na mão. Confiamos nestes profissionais, simplesmente porque eles são especialistas em sua área de atuação. Então, por que é tão difícil para o ser humano confiar naquele que o criou? E ao invés de corrermos para os braços do nosso Criador, nos atiramos nos braços falhos de outras criaturas. E como Acaz, vamos adiando a nossa entrega a Deus, deixando para uma deliberação posterior. Assim como não fomos criados de qualquer jeito, a verdadeira adoração ao Criador não pode ser de qualquer maneira. Uma vida consagrada no altar do Senhor tem vínculo com o céu através do diligente estudo da palavra, da oração e do testemunho. Através de um relacionamento diário com o Senhor, experimentamos as bênçãos de uma vida com propósitos eternos e, como salmista, podemos declarar a cada amanhecer: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Salmo 143, versículo 8. Já uma vida sem comunhão é uma vida vazia, que busca preencher o abismo da alma, imitando as obras de outras que se encontram na mesma condição. Como a beleza daquele altar pagão, o pecado se mostra atraente e acaba sequestrando todo aquele que por ele é vencido. Ellen White escreveu:
quanto mais intimamente vos relacionardes com a fonte da luz e do poder, tanto mais abundante a luz que sobre vós incidirá, e maior o poder com que haveis de trabalhar para Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 493 e 494. Sobre qual altar temos dedicado a nossa vida e como temos feito isso? Que possamos atender ao apelo do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, consagrando diariamente no altar do Senhor o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vigiemos e oremos. Bom dia, consagrados no altar do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.